Olá, muito bom estar com você em mais um quadro Gente de Vitória. Quero agradecer você que está aí conosco, né, na TVI News, né, ligado conosco, nos dando a sua audiência. Então, quero desejar um momento assim para você hoje, com muitas bênçãos de Deus. E até aqui, Deus tem, né, nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Então, hoje nós temos uma pessoa muito especial, como todas as outras que passam por aqui, são pessoas especiais, pessoas com histórias lindas para contar. É, pessoas que são gente de Vitória, que tem uma história de Vitória. Então é muito bom estar aqui contando histórias de muita gente que constrói, né, na nossa cidade, na nossa região, pessoas que muitas vezes são tão talentosas, né? E estão escondidas, mas são gente de Vitória mesmo assim. E nós temos a honra, né? Nosso quadro hoje, gente de Vitória, recebendo a psicanalista Nil Palmeira. Seja bem-vinda, querida, no nosso quadro Gente de Vitória. Obrigada, gente. Eu sou Nil Palmeira, sou professora também, sou psicanalista e estou aqui com vocês na condição de sermos gente de Vitória para contribuir, para somar, para tornar esse mundo melhor. Ok, com certeza, né? As profissões, né, de psicanalista, psicólogos, realmente tem esse dom, né, de fazer as pessoas serem melhores a cada dia, né, cada momento. Então, minha querida, eu quero te dizer assim que é muito prazer você estar aqui. Agradecer a Deus pela sua vida, pela sua pessoa e pela sua história. Uma mulher, né? Somos pequenas, mas com muita grandeza em Deus, né? Somos grandes em Deus, porque Ele que é maior, né? Ele que está acima de tudo. Então, assim, é muito bom, viu? Você está aqui. Agora, vamos conhecer um pouco desta pessoa, Nil Palmeira, que é filha da professora Agenilda. Me conta aí, Nil, você nasceu aqui em Itabuna? Sou natural de Itabuna, sou filha e neta de pessoas evangélicas, sou a filha do Antônio e da Genilda, daí o nome Antonilda, que é conhecido mais como Nil Palmeira. Na realidade, nós temos uma história de família juntos e dentro dessa história, uma história fortemente ligada à educação. Por isso que mesmo na formação ligada à psicanálise, eu não separo. Eu sou professora, primeira formação, e psicanalista. Tá? Interessante que quando minha mãe sugeriu essa versão de caminhar pela psicanálise, uma sugestão dela e do pastor Hélio à época, ela sinalizou o seguinte: você aprende rápido. E o pastor Hélio Lourenço chegou a dizer assim: você tem uma boa escuta. Então, Nil Palmeira é essa dualidade que se completa um, completa com o outro. Porque com o passar do tempo, eu fui e estou sendo usada por Deus para ensinar as pessoas a serem felizes. Hoje, a Universidade de Harvard, ela sinaliza de que a felicidade ela é um aprendizado. E aí, as duas áreas do conhecimento, elas se completam. Hoje as pessoas podem encontrar em si o desenvolvimento humano, ser hoje melhor do que ontem, e passar isso a partir de um treinamento, a partir da busca de uma melhora interior. Só que nós precisamos, antes de tudo, Vitória, nos conhecer. Uma semana atrás, uma colega chegou e disse assim: Nil, você gosta do seu nome? Eu gosto. Isso é raro, mas é a minha história. Quando nós conhecemos a nossa história e quem nós somos, isso gera dentro da nossa estrutura emocional paz. E entenda, você é uma história, você não é o seu passado. Você não precisa estar preso a uma depressão. Você não é o seu futuro.
e viver escravo da antecipação da ansiedade. Você também não é o seu presente, porque o presente, quando ele engessa, a gente acaba procrastinando. Esse é o grande desafio de Nil Palmeira, ensinar as pessoas a serem felizes. Que maravilha! Às vezes a pessoa busca a felicidade em grandes coisas, né? Acha que vai ser feliz quando casar, vai ser feliz quando se formar, vai ser feliz quando tiver uma mansão, quando comprar um carro zero. Mas a felicidade não tão nessas coisas, né? De fora, tá dentro, né? Exatamente. Essa busca pela felicidade, que é, antes de tudo, um estado de espírito e não uma geografia ou uma condição financeira, ela é rara hoje porque a nossa sociedade, eu costumo chamar até de idade mídia, fazendo a comparação com a Idade Média, nós somos uma sociedade onde o fluido é tudo muito rápido, a alimentação é rápida, os prazeres eles são vazios. Poucas pessoas têm a oportunidade que nós duas temos aqui, e os telespectadores também, de estarem interagindo conosco e dizendo, poxa, olha, como tá bom. E vocês estão aqui sem estarem aqui e aproveitando com a gente. Se conectando, né? Se conectando. É tão bom se conectar com as pessoas, né? É. E é uma coisa que é antiga, né? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A gente perdeu essa percepção de que nós podemos estar em conectividade uns com os outros e aprendendo. A nossa escolha é aprender o que nos faz feliz, o que nos é útil e como nós podemos melhorar a partir daí. Que bom. Uma coisa que eu queria te perguntar, seu sobrenome tem a ver com Marcos Palmeira? Eu acho que as pessoas têm curiosidade, indiretamente, né? Tem. Indiretamente tem, né? Minha mãe era... me parece, e prima do senador Simval Palmeira, que é o parentesco de referência do Marcos Palmeira, né? Então, mas se a gente for fazer uma linha do tempo mais antiga, a família Palmeira, ela não tem uma história muito boa no sentido de referência familiar, né? Eu sou tetraneta de Rosa Palmeirão, uma das grandes quengas, uma das grandes prostitutas do Batalhão de Maria Machadão. Então, dentro desse contexto, quando a gente faz, poxa, olha para isso, nós precisamos entender, e se nós formos enxergar a ideia de família, nem Jesus teve uma família bonitinha, organizada, referência de tradição familiar, né? Na linhagem de Jesus, para ele chegar ao seu ministério, tem Raabe, uma prostituta de Jericó. Então, quando a gente fala de origem, fala de família, fala de crescimento, fala também de eu posso ser feliz apesar da minha família. Porque felicidade é, antes de tudo, uma escolha. É verdade. Tem gente que reclama tanto. Porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, tem uma família assim, meus irmãos são assim. E aquilo traz amargura, né? A pessoa fica uma pessoa amarga e ela não se desliga daquilo ali para ser feliz, né? Para dizer que ela é uma outra pessoa, né? Que ela pode ser feliz apesar, né? Daquele estilo de vida da família, né? Exatamente. Tanto é que quando a gente fala em família, a psicologia, a psicanálise tem uma abordagem chamada Síndrome de Adão. Quando Adão toma consciência do que aconteceu, ele vai em busca de vítima. Ele assume o papel de vítima e, na realidade, vítimas todos nós somos. O que nós fazemos com os nossos acontecimentos é que define o futuro da gente em relação a isso. Por exemplo, Adão errou. A primeira coisa que ele diz, olha, a mulher que tu me deste, a culpa não é minha. Ela me deu do fruto, a culpa também não é minha. Mas a grande verdade absoluta disso é, eu comi. E ele deixa esse momento para o final.
Quantas e quantas vezes nós assumimos esse perfil de vitimização? E o problema da vitimização está diretamente ligado ao fato de que eu terceirizo. Ah, eu sou assim porque fui abusada pelo meu pai. Ah, eu sou assim porque aconteceu isso na minha história de vida. Aconteceu. E agora? Você pode passar o dia todo chorando, 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 independente de remédio, e o remédio tem o seu papel, mas você também pode dar uma virada de chave na sua vida. Eu não vou deixar que isso aconteça com mais ninguém. E isso é um começo. E ter um futuro diferente, né? Futuro diferente. É Perfeito. verdade, é uma vida diferente. Tudo pode, né? Nós temos alguns tópicos, né, que nós pegamos seu. Perfeito. Vamos nessa. Vamos aproveitar você aqui hoje, porque a gente vê, né, que tem pessoas que têm uma profissão e tem um chamado dentro da profissão. Faz a diferença, né? Então, a sua ação, né, sua atuação na psicanálise é um diferenciado. E nós vamos aproveitar bem você aqui hoje. E eu estou aqui para isso. Vamos lá, Silas. O primeiro tópico aí que a gente passou para você. Isso. Mulher antes de escolher ser, né, guerreira. Isso. Seja forte. Né? Uhum. Então, vamos falar sobre isso? Vamos. A mulher, antes de ser uma guerreira, ela precisa ser uma forte, porque a mulher guerreira é tão badalada, tão divulgada a nível de mídia social, dentro das culturas ambientais, né, nos movimentos, seja lá qual for. Ah, fulana é uma guerreira. Eu, particularmente, faço uma ressalva. Eu prefiro ser vista como uma pacificadora. Por que uma pacificadora? Porque a mulher guerreira, ela precisa de um ambiente propício à guerra. E nós não precisamos viver em guerra, porque a mulher guerreira, ela tende a ou transferir o ambiente para o ambiente uma guerra, e dentro dessa perspectiva de trazer o ambiente, a transformar aquele ambiente em guerra para ela se tornar útil, para ela se tornar prática, ou ela ser vítima de uma guerra. Já a mulher e vive em paz, ela pode tanto neutralizar essa guerra, impedir que ela aconteça, né? Como ela pode simplesmente te vir. É aquela mãe sábia, como a minha foi, e chegava e dizia assim, quieta com isso. Não precisa mais disso. E ela fazia isso com maestria, tanto no ambiente profissional, como professora, tanto como palestrante. Ela fazia com que as pessoas entendessem que paz é uma decisão pessoal. Claro, a gente não vai falar aqui da paz de Deus, mas paz é algo em que você decide estar. E é um exercício diário, e exercício cansa, exercício exige dedicação, mas é possível. Vamos começar? Ótimo, né? Tem muita mulher que acha que ela pode pegar tudo, né? Que ela pode fazer tudo, que ela é aquela... como é que diz? Essa questão da guerreira, né? A guerreira, e tem outra palavra também que usa muito para mulher, né? Guerreira, esqueci agora o outro nome. Seria empoderada? O empoderamento, né? Empoderamento, Então, elas estão assim, deixando nesse lado da mulher, do lado de que ela também tem a sua sensibilidade, né? Isso é interessante em algumas dinâmicas de grupo, por exemplo. Você pode escolher a personagem que você quiser. Então, quando você vai fazer isso num evento maior, né? Aí você vê mulheres vestidas de Mulher Maravilha, o marco do empoderamento, aquela mulher com braceletes dourados que impedem balas de acontecer. E o interessante em relação a isso está diretamente ligado ao seguinte: mas tem as princesas da Disney. Quando esses dois grandes grupos de mulheres se confrontam e elas acabam visitando o passado delas em relação a isso, elas chegam e fazem assim. A empoderada, a Mulher Maravilha, faz assim: meu Deus, eu me perdi. Olha, e coisa linda é ser uma princesa. E a Branca de Neve, ela também olha assim e diz:
quanto eu preciso crescer, porque na realidade nenhuma das duas está errada. O senso de beleza, de empoderamento e pacificação da mulher é justamente o equilíbrio. É aquela força da leoa e destroça uma presa, mas é o mesmo ser e é capaz de sangue virar leite, que é o perfil do mamífero, né? Então, a mulher, ela amamenta, e essa força da mulher, ela é indispensável, mas a ternura também é indispensável. Cabe a cada uma de nós encontrando essa vivência para alcançarmos a vitória. Uma vitória e é muito rasa para muita gente, é muito pouco. Será que essas mulheres fortes, né, que elas estão ali nessa guerra do dia a dia, será que ela não quer esconder, né, que ela é uma mulher frágil, que ela tem a fragilidade, mas que ela precisa, né, ser forte em alguns momentos da vida dela e ela tem que esconder, né, aquela questão da fragilidade, né? É, mas aí fica um recado para nós meninas. O diamante, ele tem o maior grau de pureza. Para você saber se um metal ou um material é extremamente puro, ele precisa ter a capacidade de riscar o diamante. E isso é indispensável. Então, nós não estamos aqui dizendo que a mulher deve ser fragilzinha, descompromissada com a vida, mas ela não precisa, como você falou, Vitória, ela não precisa se esconder. Esconder de quem? Dela mesma? Saiba quem você é. E o segredo dessa felicidade é justamente isso. Se reconheça dentro de você. Ah, eu sou assim. Quais são as suas qualidades? Quais são as belezas que compõem a sua vida interior? É verdade, porque tem muita beleza escondida, Muito. muita princesa, né? Muita princesa aí escondida. É tão bom, né? Quando a mulher se descobre que ela é uma princesa. Vamos lá, em outro tópico aí, de Nil Palmeira, a jornada emocional da mulher. Uh! Longa, essa jornada é muito longa, porque a mulher, ela é. Se a gente for usando um livro muito sábio, né, um livro muito antigo, também muito sábio, escrito dentro do contexto de um rei milionário, mega milionário, Salomão, ele escreve. O interessante desse livro é o seu último capítulo, o capítulo 31, uma mãe escreve para o filho. É um texto extremamente belo, mas também forte, porque diz que essa mulher levanta cedo, faz isso. Essa sogra dá instruções ao filho. Lemuel, meu filho, quando você for procurar uma esposa, procure uma mulher e levante cedo, saiba fazer compra, que saiba cuidar da casa, saiba fazer isso. É tanta coisa, gente, tanta coisa. Eu olhava assim, meu Deus. Né? Nós estamos aí em Provérbios, um texto de Salomão, do livro de Salomão, que fala justamente dessa mulher, que nós não perdemos isso. O nosso grande problema é que a sociedade agora nos oprime e não é uma opressão ligada ao machismo, é cultural. Nós agora precisamos envergar para o mercado de trabalho, fazer as nossas receitas financeiras, lidar com o nosso dia a dia, e a preocupação primordial de cuidar do outro, e esse é o grande perigo, Vitória, está diretamente ligado ao fato de que nós esquecemos de que é ao próximo como a ti mesmo. E aí, mulher? Na sua jornada, está incluída essa disposição de você se amar? Esse é o primeiro grande passo da jornada. Qualquer outra tentativa de fazer um novo começo ou dar um outro passo e não seja esse, vai nos levar ao que nós chamamos de areia movediça. E a areia movediça é assim: quanto mais a gente se movimenta, mais rápido a gente afunda. Aprenda a se amar. Esse é o primeiro passo da nossa grande jornada. É verdade, porque depois
tem muitas que correram tanto, aí depois querem voltar, né? Ah, eu não cuidei de mim, não é? Eu poderia ter feito exercício físico, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia, né, ter melhorado mais em algumas áreas da minha vida. E às vezes está lá na frente e vai querer voltar, né? Para poder querer se cuidar. Mas se isso acontecer, melhor que deu, né? A chavezinha E acho que virou, né? já virou. Melhor isso. Então vamos ver aí outro tópico aí. Aí As são pressões sociais e expectativas cultural. Exatamente. E é justamente, a gente está falando, né, de cuidar do corpo, cuidar da saúde, a estética falando mais alto. E aí eu faço a minha meia-culpa, né? Eu passei boa parte da minha vida sendo uma sofanática, apaixonada por sofá. Apesar de eu, no nosso caso, a Netflix e os outros canais de streams, eles são relativamente recentes, mas a televisão ela era muito forte. Então essa ideia de mobilidade, de cuidar do corpo, de se valorizar dentro da saúde chegou relativamente, não vou dizer tarde, porque há tempo para todo propósito, mas há um quê de arrependimento. Poxa, por que é que eu não me cuidei antes? Né? Ainda que eu fui uma crítica ferraz daquelas pessoas que iam para a academia e tal, e eu costumava dizer assim: ah, eu vou lá pagar para suar. Inclusive, dentro desse processo, o meu instrutor ele chegou a dizer o seguinte: você não está aqui pagando para suar, você está aqui para resolver as suas taxas metabólicas, colesterol alto, glicemia alta. E aí, enveredando por essa virada de chave, eu acabei me tornando uma outra pessoa. Se a gente for dar uma olhada na Nil Palmeira das redes sociais, né, do Instagram Palmeira Nil, você vai ver e é outra. Tem hora que eu olho assim, não sou eu, né? E por que que eu não fiz isso antes? E aí vem aquela lance da felicidade ser uma escolha. Há tempo para todo propósito. O meu propósito de enxergar o meu corpo como imagem e semelhança de Deus chegou. E aí essa área era tão frágil, eu comecei a aprender e a querer me amar. Esse é o desafio. Que maravilha. Às vezes também vem aquela questão da ansiedade, né? Também, né? E a academia também vai até melhorar também, né? Você indo fazer uma corrida, fazer uma caminhada também, até melhora a ansiedade, né? Dorme Muito, melhor também. muito. Verdade. Muito, até porque existem substâncias, são neurotransmissores, vamos chamar assim, que atuam dentro do nosso aparelho digestivo. E à medida que nossa musculação abdominal vai se movimentando numa caminhada, 20, 40 minutos, a nossa cabeça ela oxigena. E a ideia é essa mesmo, de depurar, de purificar, de ficar mais leve. Fica aí o desafio. Tenta, tá, gente? Tenta. 5 minutos, 10 minutos. Começa o primeiro e bom passo. Depois vocês me contam. Olha aí, que dica boa, né? Uhum. Vamos ver outro tópico aí, agora. Maternidade, vida profissional e maternidade, né? Ah, é muito. Veja, e é algo tão sério, tão antigo, que a própria legislação já permite isso, né? Porque ela permite. Nós temos aí a licença maternidade de cento e poucos dias. Não vou me ater ao mundo jurídico da coisa, mas por quê? Porque essa maternagem, que é o mais profundo do que a própria maternidade gerar ao filho, ela é fundamental para o mundo psíquico. A criança, ela precisa ter uma conectividade, aproveitando essa fala, com a mãe dentro do útero, mas também fora, principalmente na amamentação. E essa amamentação que é vida, é sangue, vira leite, ela é também psíquica. A mãe precisa olhar para a criança e a criança precisa olhar para a mãe. Deus é tão sábio, tão perfeito, e a distância do mamilo para o olho da mãe é a capacidade que um recém-nascido pode ter.
Essa estrutura, ela é tão séria, Vitória, mas tão séria, que a imensa maioria das pessoas tem dificuldade de falar com o outro sem a visualização, sem ser em vida chamada, detesta, ver uma coisa que você pode até descobrir, detesta conversar com o outro por telefone. Ó, coisa rápida, poderia ser de 5, 10 minutos, mas tem que marcar um encontro presencial. Precisa do olho no olho. Isso se chama relação objetal, que é algo que é fundamental ao nosso crescimento emocional, para nós sabermos não só quem nós somos, mas como nós lidamos com o outro, né? Colocar a opinião do outro no seu devido lugar dentro dessa jornada emocional, até porque a mulher, ela é um poço de emoções, ela transmite emoção o tempo todo, afinal são no mínimo 180 hormônios fora a gestação. Então, agitadas nós somos. Vamos lá? Mas a mulher, ela é mais emotiva do que o homem? Psiquicamente, sim. É, né? O lado do cérebro dela, ele tem um maior volume de neurotransmissores, um maior volume de descarga hormonal, e isso gera na mulher uma capacidade muito grande de sentir emoção, né? E temos aí a chamada tensão pré-menstrual, fruto de neurotransmissores dos hormônios. É horrível, né? Ah. Ai, ai. Tem outro tópico aí, né? Vamos lá. Gente, Aê. além disso, eu acho que é outro, não é esse não. Não, aí pode passar. Já é o pode término passar, Tem um outro aí. Isso. Empoderamento feminino. Isso. Essa ideia de empoderamento feminino está diretamente ligado à seguinte sugestão que eu vou passar. Faz o seguinte, gente. Não entre em guerra que não é sua. Não entre em guerra que não é sua. Porque senão, esse turbilhão que nós estamos vendo e vivendo aí nos leva para lugar nenhum. Ou pior, nos aprisiona dentro de nós mesmos e aí, quando a gente tenta sair, nós construímos gigantescos labirintos dentro das nossas emoções. O que vão pensar de mim? O que é que vão dizer de mim? Será que está certo? Será que está errado? Eu não devia ter feito isso. Por que é que eu fiz isso? Descansa. Respira fundo e basta cada dia o seu mal. Eu acho que as mulheres de hoje... o empoderamento, quando fala empoderamento... eu vejo que já existia, né? Desde a época que lá no Provérbios, né? 31, a mulher já era empoderada, né? Como você falou aqui da mãe de Lemuel, que dizia para ele que era uma mulher assim, desse jeito, né? Então, já existiu o empoderamento da mulher. Mas hoje, eu acho que está mais visível esse empoderamento, né? Não só visível, como cobrável. A sociedade cobra, tá? Ela enxerga a mulher como sendo, se for muito frágilzinha, se for recatada e do lar, é motivo de chacota. Mas governar bem a sua casa, eu enxergo o empoderamento, e aí eu quero fazer uma ressalva a você, mulher, seja aquela aspirante, jovenzinha, ou a mulher já feita, eu enxergo a mulher empoderada 3 pilares. Primeiro, saber governar a sua própria casa. A gente estava ouvindo na matéria uns instantes atrás o concurso unificado, e aí a professora vai falar um pouquinho mais alto, né? Pensa, você passa num concurso, vai morar numa cidade e você não tem dinheiro para pagar uma quentinha, você não tem o dinheiro para pagar uma faxineira. Quem vai fazer a comida? Quem vai arrumar a sua casa? Não vai ser você? Então, se você já aprende esse passo a passo de dobrar o lençol, de arrumar a sua cama e tudo mais, isso é 80%, 90% da sua jornada. Quer ver uma outra coisa? O segundo passo, habilitação. Não só saber dirigir, mas ter o documento que comprove. Por quê? Não precisa ser um concurso, mas pode ser que você consiga uma ascensão social, um dinheiro maior dentro do mercado de trabalho, onde você vai poder trabalhar, mas precisa dirigir. E aí? Vai viver de Uber? Vai viver gastando com Uber? Vai viver de transporte público? Não. Então, a gente tem governar a casa e uma habilitação. E o terceiro,
que antigamente era pré-requisito, né? Hoje não é mais. Antigamente era. Desculpa, pré-requisito não. Era o ápice. Ter uma formação superior. Ah, eu sou formada em. Isso é o mínimo. Hoje, nós precisamos enxergar, mulheres, ou nós trabalhamos em cima de uma pós-graduação e sucessivas pós a partir daí, ou trabalhamos em cima da poligraduação. Essa poligraduação é fazer um curso em que você, por exemplo, é um educador físico, mas é também um nutricionista. Áreas que conversem entre si, né? O mundo hoje ele é tão competitivo que nós precisamos nos encontrar dentro de nós mesmos. Quem eu sou, um profissional, e qual dessas profissões vai me fazer feliz. Por que isso? Porque o que a gente tem visto por aí é síndrome, um burnout, pessoas com uma depressão associada ao trabalho, mas é o trabalho e ela escolheu ou não para viver ali para os próximos 30 anos. E aí a nossa jornada emocional também trabalha em cima disso, de nós pensarmos em nós somos como pessoas, em nós pensarmos quem nós somos como profissionais e onde nós pretendemos chegar. Esse é o nosso grande desafio, um passo de cada vez. É verdade, tem pessoas que elas não estão felizes com o que estão fazendo, né? Porque às vezes escolheu uma profissão porque achava que ia ganhar mais. E não escolheu aquela da vocação, né? A vocação, não é? É. Que pode até dar mais prazer, né? É verdade. Eu queria ser enfermeira e vim para a área de comunicação. Mas olha, você pode ser uma enfermeira da alma. A alma também sangra. Também cura, né? A enfermeira e ela pode precisa curar. de cura. É verdade. Pode não ser enfermeira no físico, de medir pressão, de glicemia, mas Amém. a sua fala, essa comunicação, né, a gente precisa entender, por exemplo, quando Jesus diz assim, Lázaro vem para fora, gente, nada de preconceito com a Bíblia, tá? Era de fé para mim. Para você pode ser uma fábula judaico-cristã, mas eu uso muito a Bíblia. Então, quando Jesus diz para um amigo deles, morto e sepultado há 4 dias, Lázaro vem para fora, ele não precisa ir lá tocar no cadáver. A palavra, Vitória. Então, essa comunicação pode ter feito de você uma enfermeira da alma. Pensa um pouquinho nisso. Como eu queria ser enfermeira, ele me deu a comunicação. Ele me deu a comunicação. Eu não escolhi, ele me deu. Para juntar aí, né? Pois Amém. Eis-me aqui, Senhor. Então, tem outro tópico ainda, né? O autoconhecimento pode ajudar você, mulher, nessa jornada. Exatamente. A gente já comentou um pouquinho sobre falou isso. sobre isso. Pode até passar, se quiser. Pode passar esse. Quanto mais eu me conheço, mais segura eu estou. Pode passar. Tem um outro. Como a mulher se conhece emocionalmente. Como a mulher se conhece emocionalmente. Essa imagem tá linda, viu? Eu preferi marcar essa imagem aí porque é o início da sofrência de quase 4 anos de treino na academia. As outras imagens eu até não mantive, mas como é que a gente começa a se conhecer? Primeiro nós precisamos trabalhar em cima das nossas qualidades, né? E o que é qualidade? É tudo aquilo que eu tenho de bom. Não é o que eu sei fazer, mas aquilo em que eu sou boa. Você é boa em quê? Eu sou ótima na cozinha, mas não me peça para lavar a louça. Né? Isso falando sobre o governo do lar. Eu sou ótima com dinheiro. Pronto. Eu sou ótima com compra. Inclusive é uma característica nossa das mulheres. Os homens tendem a economizar não gastando. Isso é interessante. Por que não gastando? Pelo simples fato de que procurou uma coisa, custa R$500, não achou, ou só achou mais caro, não compra. A mulher não, ela procura, é R$500. Achou por 300, economizou 200. Então, a maneira como nós interagimos com nós mesmos é extremamente
desafiador, porque existem mulheres que são cruéis com elas mesmas. Elas costumam perdoar o outro e essa mesma falta, quando é cometida por ela, ela se recusa a perdoar. E aí é o grande desafio de saber que ela é, antes de tudo, amada. Imagem e semelhança de Deus, mas ela também é amada. Desde que ela comece se amando, por favor. E também, quando ela se ama, ela vai se cuidar para ela própria. Não é porque vai para alguém, mas é para ela, né? Pra ela estar bem, né? Isso. Minha mãe costumava dizer assim: as palavras ensinam, os exemplos arrastam. Se a palavra por si só pudesse fazer a modificação que nós precisamos, eu vou usar a palavra até transformação, né? Jesus não precisava vir. Ele veio para ser o exemplo a ser alcançado. E aí a palavra transformação, ela ganha uma força muito grande dentro dessa jornada emocional da mulher. Olha o fósforo. Acendeu o fósforo, você não tem mais fósforo, você tem carvão. Você não vai produzir mais uma outra chama dentro desse processo. Então, à medida que nós vamos melhorando, melhorar é aquela história, falando para a enfermeira, tirar o oxigênio, tirar os aparelhos, melhorou, já respira sem aparelhos. Mudança, estava acamada, já pode sentar, já consegue ficar relativamente ereta, né? Mas a transformação é uma mudança de fase. E nessa mudança de fase, você sabe que você se transformou quando aquela fase anterior não vem mais. Na mudança, não. Se eu tirar essa mão daqui e mudar para cá, ela pode voltar. Isso é mudança, né? É o famoso efeito sanfona da dieta, né? Mas quando a gente tem toda aquela ideia, todo aquele processo de reeducação alimentar, acabou, né? Acabou. E aí? É verdade. Uma coisa, às vezes, que a gente também percebe é essa questão de buscar o prazer, né, em coisas que coisas assim, você gosta às vezes, o prazer de comprar, não é? O prazer de comer. Às vezes o prazer, né, vai buscando a felicidade mesmo, que a gente falou aqui, né? Uhum. Quando a gente vê aquele bolo maravilhoso, eu mesmo passo por isso. Aí vem, quando você come, acabou. Não é? Aí acabou aquele momento rápido. Eu gosto de café. Aquela coisa, ai, que vontade agora. É como se a felicidade estivesse naquele momentinho, né? De tomar aquele cafezinho. Que passa tão rápido. E é um desafio, porque o próprio Augusto Cury sinaliza, e toda fome, quando a gente fala fome física, ela tem uma forte raiz emocional. Tanto é que é chamado de neurose alimentar compulsiva. A gente não tem fome, a gente tem vontade de comer. E aí nós ficamos escravos desse Deus que é o nosso ventre. Esse mesmo ventre, quando vai crescendo, 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 aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto. E aí, né, tem gente que, como eu, não é vencido por um copo de cerveja, mas por uma fatia de um bolo de chocolate ganache. Ô, Senhor, tem misericórdia. É verdade, é maravilhoso comer uma torta de chocolate. Mas tem tantas pessoas que não podem, né? Não pode ter esse prazer e são felizes, né? E são nossos exemplos de vida, né? É exemplo de vida, Tem outro tópico aí? Agora tem um ramo. Hein? Terminou? Você sabe o que é estilo de vida? Eu sou Nil Palmeira, professora e psicanalista. Sabe aquele período da vida em que nós apenas trabalhamos, estudamos, nos dedicamos a produzir o nosso futuro? Pois é, essa é a nossa semente. Essa semente precisa passar por pressão, precisa sofrer os intempéries do dia a dia e da vida para que nós possamos frutificar. Acontece que o estilo de vida nada mais é
do que o aproveitamento dos frutos daquilo que nós semeamos durante a nossa vida. Os nossos hobbies, as nossas leituras, as nossas viagens, tudo aquilo que nós estamos hoje sonhando a fazer no futuro. E aí, você já tem seu estilo de vida? Comenta aqui, fala comigo, diz se sim, eu tenho ou não. Se não tiver, eu posso te ajudar. Não, não vi não. Tem outro tópico aí, Tamires? Eu acho que tem um sobre cura interior, o último. Se não tiver, a gente fala aqui. Tem o último. Tem? Vê aí, Silas. Tem um que fala sobre cura interior. Sobre live? Não, então você... Então vamos falar aqui. Tem uma aqui que fala sobre cura interior, mas pode deixar, a gente vai falar aqui. Ok, obrigada. Então, você é voltada também, né, para esta área, né, de cura interior. Isso. O que quer dizer cura interior, né? É um termo relativamente vago. Geralmente as pessoas chegam para mim e dizem assim: seu Instagram tá lá, Palmeira Nil, você diz que é especialista em cura interior. Mas curar o quê? Será que eu preciso ser curada? Aí vamos lá. Vamos primeiro entender o contexto da cura. Nós somos seres, os seres humanos são seres relacionais. E o relacionamento gera atrito. Se eu ficar com o dedo assim o tempo todo, durante horas e horas e talvez dias e dias, independente de estar com anel ou não, o que vai acontecer? Vai começar a abrasar, vai começar a irritar, vai começar a ficar vermelho. Relacionamento gera ferida. Essa ferida, ela tem todo um processo de ser uma ferida superficial, uma escoriação, um arranhãozinho. Tem o processo de ser um hematoma, uma coisa mais roxa. Mas também tem o processo de necrose e apodrecimento. Essas feridas, elas também podem ocorrer na alma. E o ideal era que a gente tivesse a saúde interior. Mas nós não temos condições ainda, com essa estrutura psíquica e física, né, psicossomática, de trabalhar com essa estrutura. Por exemplo, aí trabalhando um pouquinho com a neurociência. O cérebro, não estou falando de mente, eu não estou falando de programação, né, de software. Eu estou falando de cérebro, do órgão. O órgão, ele trabalha com 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos para transformar o pensamento em algo que possa ser processável, possa ser analisado. Se isso não acontecer, Vitória, o que tende a gerar é um processo, é um gatilho. Esse gatilho vai e afeta o estômago. Por exemplo, no passado você deve ter ouvido de alguma autoridade na sua vida, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, alguém que falasse mais forte sobre você, porque havia o vínculo de respeito. Engole o choro. Ou outro, quer ver um outro? Onde criança está, onde adulto está, criança não fala, não conversa. Esse processo de interiorização vai direto para o estômago. E aí você tem gastrite, pangastrite, é o processo de somatização. Então, essas feridas que ocorrem no corpo também podem ocorrer na alma. E aí, como acontece essa restauração? Eu primeiro preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender, e algumas dessas feridas, elas já cicatrizaram. E nem sempre a cicatriz dela é bonitinha. Ai, ficou linda. Não, vai ficar um queloide, vai ficar uma ferida, já não é mais uma ferida, já não dói mais. Como é que você sabe que você está restaurado emocionalmente? Quando a lembrança vem, mas a dor não vem junto. Você lembra, puxa,
Olha, gente, naquele dia, Vitória fez uma piadinha comigo. Hoje eu entendo que era uma piada, mas naquele momento, a sensação que eu tive é de que eu estava sem chão. Você já viveu isso? Você já sentiu essa realidade? Dentro desse cenário, as pessoas elas se ferem sem querer e as pessoas ferem querendo. O máximo da sabedoria está em liberar perdão. E graças a Deus hoje o perdão ele foi para a clínica. O perdão ele restaura essas feridas e ele tira justamente os tecidos que são necrosados. Sabe aquela história de você dizer assim: ah, depois desse homem na minha vida eu não quero mais saber de ninguém. Que nada. Quando o sangue da sua alma voltar a revigorar esses tecidos, aí você vai se amar e vai se sentir amada de novo. Então, a cura interior está diretamente ligada à maneira como você enxerga a sua vida, a como você constrói o seu estilo de vida, a maneira como você decide fazer a sua jornada emocional. Voltando àquela regrinha máxima, né, gente? Felicidade é uma escolha. É verdade. Duas perguntas aqui, né? Que eu vou fazer aqui, né? Eu imagino a pessoa que fere outro. Tem gente que fere as pessoas sem não tá nem aí achando que feriu o outro. Não se liga nisso. Vai ferindo, vai ferindo. Será que depois vem uma consequência para a vida daquela pessoa? Será que sem ele perceber vem alguma coisa da vida, né? Um retorno, né? De quem feriu, porque quem foi ferido vai ter uma dor, né? Por causa daquela pessoa que feriu. Porque tem gente que está ferindo e não sente, não está nem aí, né? E está ferindo as pessoas. É uma verdade. A gente precisa entender o seguinte: quando nós trabalhamos com feridas emocionais, e aí o meu trabalho está diretamente ligado com a vítima, a minha pergunta é: por que você deixou? Ah, era meu pai, era meu marido e tal. Mas essa reflexão, ela é primordial. Mas vamos para o foco da nossa pergunta. O agressor. Quando o agressor é, por exemplo, um pai, alienação parental, ou Lembra da história de vítimas, de outras vítimas? De um pai que não soube ser pai, porque não foi treinado pelo pai dele, nem pelo avô dele. Então ele está reproduzindo aquele comportamento o tempo todo. Dentro desse cenário, ele é vítima de outra vítima. Mas quando a culpa se instala, né, ela precisa ter um ato de auto-perdão, né, de se perdoar e a partir dali dar um basta e fazer a sua jornada emocional em busca desse momento perdido com seu filho, com seu cônjuge, porque e o abuso gera isso, Vitória. O abuso, seja ele psicológico, seja ele físico, faz com que amor e ereção se tornem sinônimos. Daí a chamada síndrome de Estocolmo. As pessoas elas acabam entendendo que, olha uma máxima programada na nossa sociedade: tapinha não dói. Quem foi que disse que tapinha não dói? Dói, né? Mas na imensa maioria das vezes, uma palavra maldita, e aí maldita não é só de ter dito, falou errado, é maldita mesmo, é uma palavra de maldição, destrói uma vida para toda uma eternidade. Se alguém não tomar uma providência, uma enfermeira da alma, um analista especialista em cura interior, para reprogramar essa dor. Porque a dor, ela é o importante, abrindo um comentário aqui, a dor, ela é importante, ela é, inclusive, um dos sinais vitais. Está doendo, graças a Deus. Porque se você, por exemplo, tem uma queimadura, aí passa manteiga, borra de café, faz isso. Gente, não é recomendando não, tá? Não estou recomendando nada. Mas vai passando, chega uma hora que a queimadura para de doer. Sabe por quê? O nervo morreu. Então, aprenda com suas dores. O Mestre Jesus, a palavra diz que ele era experimentado em dores. Então a dor por si só, ela não faz mal. E é por isso que no mundo a gente tem aflição.
É verdade. Agora, como a gente se blindar, né? Para não se machucar. O dia a dia da nossa vida, nós encontramos pessoas de todo tipo, né? Pessoas que fazem, né, bullying, né? Palavras, descasos. Então, tudo isso tem preconceitos. Muita gente está passando, né, se machucando, né, por aí, devido ao preconceito. Isso machuca tanto, né, o coração das pessoas. E convivência também com pessoas que não são curadas. É. Como é que a gente se blinda, né, para não ser, para não ser machucado? Vamos primeiro entender o seguinte, pensando na vítima. Preconceito é uma opinião. Se eu digo assim, eu amo peixe e você ama ovos, a gente não vai ficar de mal por causa disso. Muito pelo contrário, são opiniões, são escolhas. Isso não tem nenhum problema. Agora, quando nós vamos lidar com emoção, é importante nós considerarmos a ideia da emoção diretamente ligada ao seguinte: eu tenho um remédio para a ferida e foi produzida em mim. Chama-se perdão. Mas eu ficava pensando assim, meu Deus, vai eu ter que perdoar fulana, vai eu ter que perdoar cicrano, vai ter que perdoar. Tem hora que a gente cansa de querer perdoar, porque a pessoa está sempre machucando. Já viveram essa experiência de estar sempre a pessoa vai machucando? E não é nem sempre é uma intencionalidade. Às vezes é porque a pessoa demonstra amor daquele jeito. É o famoso tapinha não dói. Então, como é que nós vamos entender isso? Vai chegar uma hora em que a gente não vai conseguir mais perdoar, porque cansa. Tá? E aí eu estava observando o seguinte, no auge da crucificação, Jesus diz assim: Pai, perdoai as ofensas, né? Perdoai-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Aí eu parei assim, mas vem cá. 12 horas de tortura na Fortaleza Antônia. Mais a via dolorosa, mais o processo de crucificação, a colocação da cruz no madeiro e aquelas horas terminais de agonia. Para você dizer isso, pedir que o Pai perdoe, mas a ofensa é você. Porque a gente precisa entender que a ofensa e o perdão andam juntos. Se, por exemplo, Vitória chega para mim e diz uma coisa que doeu. Eu tenho a opção de, na expressão, né, liberar perdão e exercitando até a minha dor passar, ou entender o seguinte: é o momento dela, foi um momento infeliz, ela não estava bem, ela não estava estável emocionalmente, não era comigo. Então, quando a gente consegue enxergar a vida como quem enxerga um drone, né? O drone ele está voando e vendo tudo por cima, né? Olhar as coisas do alto. Quando a gente começa a enxergar o outro, uma empatia e o cenário de forma mais leve, a gente se blinda. A gente se blinda. Como eu me blindo? Fulano faz isso com todo mundo. Esse é o normal dele. É comigo, mas pode ser uma inveja. E qual é o problema da inveja? Depende. Você escolhe. Você quer ser invejado ou você quer ser invejoso? E aí entra o lance da escolha da felicidade. Não é por aí. É uma coisa interessante mesmo, quando a gente percebe que a pessoa trata todo mundo dessa forma, a gente pode falar assim, não é comigo, é com ele, o problema está com ele. Não é isso? E se blindar, né? Se blindar para não estar toda hora ali o coração sendo machucado, dolorido. Porque às vezes tem uma palavra que entra no coração da gente assim, que traz aquela tristeza, né? De uma forma como a pessoa falou, né? Principalmente se for uma pessoa que você não consegue filtrar.
Toda pessoa, sua família de origem não tem jeito. Pai, mãe, irmão, tio, né? A de destino, esposo, esposa, filhos, ainda vá lá, né? Mas a nossa família de origem, não há estrutura psíquica, não há estrutura neurológica que permita essa filtragem. Por quê? Porque a sociedade, ela é uma reprodutora de comportamentos. Então, nós estamos hoje precisando resgatar uma sociedade e buscar a paz, porque nós somos uma sociedade altamente violenta. Olha o que a gente vai, quando vai para o cinema. Quais são os filmes? Né? A nossa cultura, ela é uma cultura de pró-violência. Então, à medida que nós vamos exercitando uma cultura de paz, uma cultura de perdão, isso vai blindando a nossa sociedade. O problema é que, à medida que o tempo foi passando, as nossas famílias perderam essa capacidade de treinar a geração seguinte. E, infelizmente, e aí a neurociência sinaliza isso, nós estamos hoje numa geração que está tanto intelectual quanto emocionalmente pior do que a geração anterior. E aí fica o meu pedido de perdão a essa geração, e eu estou deixando. Gente, não comete os erros que eu cometi, tá? Faz boas escolhas, cuida da sua saúde e dá o primeiro passo em cima do autoconhecimento. Verdade. Como Jesus falou, né, Pai? Eles não sabem, né? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? O que dizem, né? E a gente também tem esse olhar e falar, oh Deus, né? Pai, perdoa, né? Perdoa essa pessoa. Não deixa que isso venha entrar no meu coração, não. Então, minha querida, nós estamos chegando ao final já do nosso programa. Para falar com você, né? Qual é o seu Instagram? O Instagram é Palmeiranil, né? Tá, é um Instagram aberto, tem inclusive muito conteúdo lá, tá? E eu estou à disposição, gente. O que vocês precisarem, o que vocês quiserem saber, é só entrar no direct. Vocês vão encontrar, inclusive, o WhatsApp lá. E eu tenho o hábito de atender as pessoas até por volta das 23 horas. Por quê? Porque o sono também é uma ferramenta de qualidade de vida. É uma forma de aprender a ser feliz, saber dormir e dormir de qualidade. Coisa boa é dormir. Então... dormir é tão bom, né? É tanto que a palavra diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a gente dorme, a gente fica alegre pela manhã, né? Nil, eu quero te agradecer, viu? Pela sua presença aqui, agradecer a Deus por este momento tão bom de estar aqui com você, que Ele nos proporcionou, né? E eu creio que hoje, né, você vai voltar outras vezes aqui, eu creio, viu? E esse é o meu chamado. Então, gente, eu quero agradecer, né, a Deus por este momento, por vocês estar conosco. Estaremos aqui de volta na quinta-feira, se Deus quiser.